Agora nós temos que proteger, deputado Orlando, o parlamento, o funcionamento do parlamento, tá? Nós não estamos tratando de uma coisa normal, de um entendimento de liderança. Então, a decisão será de suspensão dessa sessão, por motivo já explicado e debatido. A Polícia Federal está vindo para esta casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer, e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã, para a continuidade das votações da PEC 15, da PEC 16 e da PEC 11, na sequência das votações. Por favor. Está suspensa a sessão até amanhã. Presidente. Tem que reabrir o painel, não pode. Não tem acordo. Eu pediria realmente um minuto de silêncio aí para que a gente possa passar as informações do que está acontecendo, que as apurações serão rigorosas com relação a esse precedente. Já houve, durante 2 votações, e nós pudemos relembrar isso recentemente, que o painel eletrônico tinha dado defeitos. Inclusive, nós paralisamos a votação de uma PEC num dia e transformamos ela no outro e votamos de novo as mesmas matérias para que não sobrassem dúvidas com relação a esse procedimento. Há 467 deputados que deram presença na casa hoje. Nós estamos aí com 68 parlamentares que, por algum motivo, não conseguiram votar ainda no primeiro turno da PEC. Ou porque se ausentaram da Câmara, ou porque ainda não conseguiram votar externamente. Nós estamos aqui com o pessoal da parte técnica da casa, que vai me dar por certidão o que está acontecendo. Os 2 links, 2 servidores de internet da casa, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período. 2 empresas diferentes. Como disse o líder Eltineu, Algar e Level 3 ou Level 3. Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e autônomo do Poder Legislativo. Como eu disse anteriormente, eu não quero imputar isso a lado A, nem a lado B, nem a funcionário A, nem a funcionário B. Agora, não é normal, não é usual que 2 links caiam no mesmo período, na mesma hora. Por isso, eu queria terminar pedindo a compreensão de todos os parlamentares que se deslocaram para Brasília, sejam da oposição, sejam do governo, sejam da base, sejam independentes, que façamos no plenário um esforço além do normal, porque o sistema Infoleg de internet da casa, ele é uma alternativa de conforto. O nosso regimento presencialmente funciona no plenário. E a isso nós vamos dar um tempo maior. Alguns deputados não podem ser penalizados, como alguns disseram aqui. Eu vou fazer o máximo possível para estender as votações para que todos que deram presença, e são 467, tenham a oportunidade de votar. Vamos tentar fazer isso num clima na maior tranquilidade possível. Agora, todos vocês já notaram do que está acontecendo aqui em cima. Eu fui pedir aos líderes e chamar os da oposição agora, para que a gente faça um esforço, para que dentro da correlação de forças, da possibilidade de obstrução, dos destaques que vão ser votados, a gente possa exercer maioria, minoria, vontades de plenário, sem nenhum tipo de tumulto. É grave, porque não existe, nos dias de hoje, 2 empresas autônomas com sistemas diferentes, os 2 links caírem e a Câmara ficar incomunicável. Nós temos deputados que estão em missão, que estavam votando e não estão conseguindo exercer o seu direito de voto, regimentalmente permitido, o que altera o resultado da votação. Mas nós vamos seguir em frente e vamos cobrar a responsabilidade, apurar até o último detalhe, sem nenhum juízo de valor, com todas as forças que garantam o funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e a Câmara é a maior delas, porque é a representação da Casa do Povo. Presidente, pela ordem, presidente. Só para me concluir,
Só para mim concluir, presidente, peço ao senhor, porque o senhor... Se a gente for, deputado Altineu, eu entendo. Só gostaria de concluir. Pela ordem, presidente. Pedindo ao senhor, presidente, que nós estamos vivendo esse momento excepcional aqui. Isso é gravíssimo, isso é um atentado à democracia, é uma falta de respeito com todos os presentes deputados aqui. Se tem 467 presentes, nós precisamos esperar os 467 votos. Porque todos os deputados queriam estar hoje, talvez, nas suas cidades, nas suas bases. Fizeram um esforço para essa votação. Isso é um atentado. Precisamos até ir ao último detalhe desse assunto. Para quem essas empresas estão trabalhando? Quem são esses diretores? Vamos fazer Obrigado, senhor presidente. Para finalizar e ouvir aqui para ser o deputado Orlando e eu, ao final, nessa matéria que nós temos unanimidade, eu vou encerrar e teremos um cuidado especial nos destaques. Tem que provar, cadê a frase? Não tem voto para aprovar o PEC. Deputado Orlando, olha, eu peço que os senhores se contenham, por favor. O aviso foi dado, Nós vamos continuar os trabalhos, mesmo com aqueles que estão em missão oficial prejudicados, e nós vamos em frente. Agora, eu lhe prometo, deputado Orlando e deputado Altineu, que a apuração será rigorosa e dura com essa coincidência na Câmara dos Deputados. Isso é fato. Está encerrada a votação do primeiro turno. Deus é justo! 393 votos sim, 14 votos não. Total, por favor, gente. Total 407, artigo 1. Está aprovada a PEC em primeiro turno. O texto base da proposta de emenda à Constituição foi aprovado em primeiro turno. E agora, senhores deputados e deputadas, senhores deputados e deputadas, começamos agora a votação dos destaques. Destaque de bancada número 6, do Partido dos Trabalhadores. Como? Começa agora a análise dos destaques, que são as tentativas de alterar o texto base da PEC do estado de emergência já aprovado. Requer, nos termos do artigo 161.1 e parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque com vistas à rejeição da expressão estado de emergência decorrente da contida no artigo 120 da DCT, de redação dada pelo artigo 3º, para encaminhar a favor do requerimento, deputado Reginaldo Lopes. Eu pergunto... A minoria. Eu queria a atenção de todos, por favor, gente. Tem cadeira para muita gente se sentar. Tempo de liderança pela minoria, antes da orientação do destaque. Agora nós temos que proteger, deputado Orlando, o parlamento. O funcionamento do parlamento. Tá? Nós não estamos tratando de uma coisa normal, de um entendimento de liderança. Então, a decisão será de suspensão dessa sessão, por motivo já explicado e debatido. A Polícia Federal está vindo para esta casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer, e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã, para a continuidade das votações da PEC 15, da PEC 16 e da PEC 11, na sequência das votações. Por favor. Está suspensa a sessão até amanhã. Presidente. Tem que reabrir o painel, não pode. Não tem acordo. Eu pediria realmente um minuto de silêncio aí para que a gente possa passar as informações do que está acontecendo, que as apurações serão rigorosas com relação a esse precedente. Já houve durante 2 votações, e nós pudemos relembrar isso recentemente, que o painel eletrônico tinha dado defeitos. Inclusive, nós paralisamos a votação de uma PEC num dia e transformamos ela no outro e votamos de novo as mesmas matérias para que não sobrassem dúvidas com relação a esse procedimento.
Há 467 deputados que deram presença na casa hoje. Nós estamos aí com 68 parlamentares que, por algum motivo, não conseguiram votar ainda no primeiro turno da PEC. Ou porque se ausentaram da Câmara, ou porque ainda não conseguiram votar externamente. Nós estamos aqui com o pessoal da parte técnica da casa, que vai me dar por certidão o que está acontecendo. Os 2 links, 2 servidores de internet da casa, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período. 2 empresas diferentes. Como disse o líder Altineu, Algar e Level 3 ou Level 3. Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e autônomo do Poder Legislativo. Como eu disse anteriormente, eu não quero imputar isso a lado A, nem a lado B, nem a funcionário A, nem a funcionário B. Agora, não é normal, não é usual que 2 links caiam no mesmo período, na mesma hora. Por isso, eu queria terminar pedindo a compreensão de todos os parlamentares que se deslocaram para Brasília, sejam da oposição, sejam do governo, sejam da base, sejam independentes, que façamos no plenário um esforço além do normal, porque o sistema Infoleg de internet da casa, ele é uma alternativa de conforto. O nosso regimento presencialmente funciona no plenário. E a isso nós vamos dar um tempo maior. Alguns deputados não podem ser penalizados, como alguns disseram aqui. Eu vou fazer o máximo possível para estender as votações para que todos que deram presença, e são 467, tenham oportunidade de votar. Vamos tentar fazer isso num clima na maior tranquilidade possível. Agora, todos vocês já notaram do que está acontecendo aqui em cima. Eu fui pedir aos líderes e chamar os da oposição agora para que a gente faça um esforço para que dentro da correlação de forças, da possibilidade de obstrução, dos destaques que vão ser votados, a gente possa exercer maioria, minoria, vontades de plenário, sem nenhum tipo de tumulto. É grave, porque não existe, nos dias de hoje, 2 empresas autônomas com sistemas diferentes, os 2 links caírem e a Câmara ficar incomunicável. Nós temos deputados que estão em missão, que estavam votando e não estão conseguindo exercer o seu direito de voto, regimentalmente permitido, o que altera o resultado da votação. Mas nós vamos seguir em frente e vamos cobrar responsabilidade, apurar até o último detalhe, sem nenhum juízo de valor, com todas as forças que garantam o funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e a Câmara é a maior delas, porque é a representação da Casa do Povo. Presidente, pela ordem, presidente. Só para mim concluir, presidente, peço ao senhor, porque o senhor... Mas se a gente for, deputado Altineu, eu entendo. Só gostaria de concluir. Pela ordem, presidente. Pedindo ao senhor, presidente, que nós estamos vivendo esse momento excepcional aqui. Isso é gravíssimo, isso é um atentado à democracia, é uma falta de respeito com todos os presentes deputados aqui. Se tem 467 presentes, nós precisamos esperar os 467 votos, porque todos os deputados queriam estar hoje, talvez, nas suas cidades, nas suas bases. Fizeram um esforço para essa votação. Isso é um atentado. Precisamos até ir ao último detalhe desse assunto. Para quem essas empresas estão trabalhando? Quem são esses diretores? Vamos fazer. Obrigado, senhor presidente. Para finalizar e ouvir aqui para ser o deputado Orlando, e eu, ao final, nessa matéria que nós temos unanimidade, eu vou encerrar e teremos um cuidado especial nos destaques. Tem que provar, cadê a frase? Não tem voto para aprovar a PEC. Deputado Orlando, olha, eu peço que os senhores se contenham, por favor. O aviso foi dado, Nós vamos continuar os trabalhos, mesmo com aqueles que estão em missão oficial prejudicados, e nós vamos em frente. Agora, eu lhe prometo, deputado Orlando e deputado Altineu, que a apuração será rigorosa e dura com essa coincidência na Câmara dos Deputados. Isso é fato. Está encerrada a votação do primeiro turno. Deus é justo! 393 votos sim, 14 votos não. Alegria do
Total, por favor, gente. Total 407, artigo 1. Está aprovada a PEC em primeiro turno. O texto base da proposta de emenda à Constituição foi aprovado em primeiro turno. E agora, senhores deputados e deputadas, senhores deputados e deputadas, começamos agora a votação dos destaques. Destaque de bancada número 6, do Partido dos Trabalhadores. Como? Começa agora a análise dos destaques, que são as tentativas de alterar o texto base da PEC do estado de emergência já aprovado. Requer, nos termos do artigo 161.1 e parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque com vistas à rejeição da expressão estado de emergência decorrente da contida no artigo 120 da DCT, de redação dada pelo artigo 3º, para encaminhar a favor do requerimento, deputado Reginaldo Lopes. Eu pergunto... A minoria. Eu queria a atenção de todos, por favor, gente. Tem cadeira para muita gente se sentar. Tempo de liderança pela minoria, antes da orientação do destaque. Agora nós temos que proteger, deputado Orlando, o parlamento. O funcionamento do parlamento. Tá? Nós não estamos tratando de uma coisa normal, de um entendimento de liderança. Então, a decisão será de suspensão dessa sessão, por motivo já explicado e debatido. A Polícia Federal está vindo para esta casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer, e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã, para a continuidade das votações da PEC 15, da PEC 16 e da PEC 11, na sequência das votações. Por favor. Está suspensa a sessão até amanhã. Presidente. Para amanhã, presidente. Tem que reabrir o painel, não pode. Não tem acordo. Eu pediria realmente um minuto de silêncio aí para que a gente possa passar as informações do que está acontecendo, que as apurações serão rigorosas com relação a esse precedente. Já houve durante 2 votações, e nós pudemos relembrar isso recentemente, que o painel eletrônico tinha dado defeitos. Inclusive, nós paralisamos a votação de uma PEC num dia e transformamos ela no outro e votamos de novo as mesmas matérias para que não sobrassem dúvidas com relação a esse procedimento. Há 467 deputados que deram presença na casa hoje. Nós estamos aí com 68 parlamentares que, por algum motivo, não conseguiram votar ainda no primeiro turno da PEC. Ou porque se ausentaram da Câmara, ou porque ainda não conseguiram votar externamente. Nós estamos aqui com o pessoal da parte técnica da casa, que vai me dar por certidão o que está acontecendo. Os 2 links, 2 servidores de internet da casa, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período. 2 empresas diferentes. Como disse o líder Eltineu, Algar e Level 3 ou Level 3. Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e autônomo do Poder Legislativo. Como eu disse anteriormente, eu não quero imputar isso a lado A, nem a lado B, nem a funcionário A, nem a funcionário B. Agora, não é normal, não é usual que 2 links caiam no mesmo período, na mesma hora. Por isso, eu queria terminar pedindo a compreensão de todos os parlamentares que se deslocaram para Brasília, sejam da oposição, sejam do governo, sejam da base, sejam independentes, que façamos no plenário um esforço além do normal, porque o sistema Infoleg de internet da casa, ele é uma alternativa de conforto. O nosso regimento presencialmente funciona no plenário. E a isso nós vamos dar um tempo maior. Alguns deputados não podem ser penalizados, como alguns disseram aqui. Eu vou fazer o máximo possível para estender as votações para que todos que deram presença, e são 467, tenham oportunidade de votar.
Vamos tentar fazer isso num clima na maior tranquilidade possível. Agora, todos vocês já notaram do que está acontecendo aqui em cima. Eu fui pedir aos líderes e chamar os da oposição agora para que a gente faça um esforço para que dentro da correlação de forças, da possibilidade de obstrução, dos destaques que vão ser votados, a gente possa exercer maioria, minoria, vontades de plenário, sem nenhum tipo de tumulto. É grave, porque não existe, nos dias de hoje, duas empresas autônomas com sistemas diferentes, os dois links caírem e a Câmara ficar incomunicável. Nós temos deputados que estão em missão, que estavam votando e não estão conseguindo exercer o seu direito de voto, regimentalmente permitido, o que altera o resultado da votação. Mas nós vamos seguir em frente e vamos cobrar responsabilidade, apurar até o último detalhe, sem nenhum juízo de valor, com todas as forças que garantam o funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e a Câmara é a maior delas, porque é a representação da Casa do Povo. Presidente, pela ordem, presidente. Só para mim concluir, presidente, peço ao senhor, porque o senhor... Mas se a gente for, deputado Altineu, eu entendo. Só gostaria de concluir. Pela ordem, presidente. Pedindo ao senhor, presidente, que nós estamos vivendo esse momento excepcional aqui. Isso é gravíssimo, isso é um atentado à democracia, é uma falta de respeito com todos os presentes deputados aqui. Se tem 467 presentes, nós precisamos esperar os 467 votos, porque todos os deputados queriam estar hoje, talvez, nas suas cidades, nas suas bases. Fizeram um esforço para essa votação. Isso é um atentado. Precisamos até ir ao último detalhe desse assunto. Para quem essas empresas estão trabalhando? Quem são esses diretores? Vamos fazer. Obrigado, senhor presidente. Para finalizar, e ouvir aqui para ser o deputado Orlando e eu, ao final, nessa matéria que nós temos unanimidade, eu vou encerrar e teremos um cuidado especial nos destaques. Tem que provar, cadê a frase? Não tem voto para aprovar o PEC. Deputado Orlando, olha, eu peço que os senhores se contenham, por favor. O aviso foi dado, Nós vamos continuar os trabalhos, mesmo com aqueles que estão em missão oficial prejudicados, e nós vamos em frente. Agora, eu lhe prometo, deputado Orlando e deputado Altineu, que a apuração será rigorosa e dura com essa coincidência na Câmara dos Deputados. Isso é fato. Está encerrada a votação do primeiro turno. Deus é justo! 393 votos sim, 14 votos não. Total, por favor, gente. Total 407, artigo 1. Está aprovada a PEC em primeiro turno. O texto base da proposta de emenda à Constituição foi aprovado em primeiro turno. E agora, senhores deputados e deputadas, senhores deputados e deputadas, começamos agora a votação dos destaques. Destaque de bancada número 6, do Partido dos Trabalhadores. Como? Começa agora a análise dos destaques, que são as tentativas de alterar o texto base da PEC do estado de emergência já aprovado. Requer, nos termos do artigo 161.1 e parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque com vistas à rejeição da expressão estado de emergência decorrente da contida no artigo 120 da DCT, de redação dada pelo artigo 3º, para encaminhar a favor do requerimento, deputado Reginaldo Lopes. Eu pergunto... A minoria. Eu queria a atenção de todos, por favor, gente. Tem cadeira para muita gente se sentar. Tempo de liderança pela minoria, antes da orientação do destaque. Agora nós temos que proteger, deputado Orlando, o parlamento. O funcionamento do parlamento. Tá? Nós não estamos tratando de uma coisa normal, de um entendimento de liderança. Então, a decisão será de suspensão dessa sessão, por motivo já explicado e debatido. A Polícia Federal está vindo para esta casa
para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer, e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã, para a continuidade das votações da PEC 15, da PEC 16 e da PEC 11, na sequência das votações. Por favor. Está suspensa a sessão até amanhã. Presidente. Quórum para amanhã, presidente. Tem que reabrir o painel, não pode. Não tem acordo. Eu pediria realmente um minuto de silêncio aí para que a gente possa passar as informações do que está acontecendo, que as apurações serão rigorosas com relação a esse precedente. Já houve durante 2 votações, e nós pudemos relembrar isso recentemente, que o painel eletrônico tinha dado defeitos. Inclusive, nós paralisamos a votação de uma PEC num dia e transformamos ela no outro e votamos de novo as mesmas matérias para que não sobrassem dúvidas com relação a esse procedimento. Há 467 deputados que deram presença na casa hoje. Nós estamos aí com 68 parlamentares que, por algum motivo, não conseguiram votar ainda no primeiro turno da PEC. Ou porque se ausentaram da Câmara, ou porque ainda não conseguiram votar externamente. Nós estamos aqui com o pessoal da parte técnica da casa, que vai me dar por certidão o que está acontecendo. Os 2 links, 2 servidores de internet da casa, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período, 2 empresas diferentes, como disse o líder Eltineu, Algar e Level 3 ou Level 3. Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e autônomo do Poder Legislativo. Como eu disse anteriormente, eu não quero imputar isso a lado A, nem a lado B, nem a funcionário A, nem a funcionário B. Agora, não é normal, não é usual que 2 links caiam no mesmo período, na mesma hora. Por isso, eu queria terminar pedindo a compreensão de todos os parlamentares que se deslocaram para Brasília, sejam da oposição, sejam do governo, sejam da base, sejam independentes, que façamos no plenário um esforço além do normal, porque o sistema Infoleg de internet da casa, ele é uma alternativa de conforto. O nosso regimento presencialmente funciona no plenário. E a isso nós vamos dar um tempo maior. Alguns deputados não podem ser penalizados, como alguns disseram aqui. Eu vou fazer o máximo possível para estender as votações para que todos que deram presença, e são 467, tenham a oportunidade de votar. Vamos tentar fazer isso no clima, na maior tranquilidade possível. Agora, todos vocês já notaram do que está acontecendo aqui em cima. Eu fui pedir aos líderes e chamar os da oposição agora, para que a gente faça um esforço, para que dentro da correlação de forças, da possibilidade de obstrução, dos destaques que vão ser votados, a gente possa exercer maioria, minoria, vontades do plenário, sem nenhum tipo de tumulto. É grave, porque não existe, nos dias de hoje, 2 empresas autônomas com sistemas diferentes, os 2 links caírem e a Câmara ficar incomunicável. Nós temos deputados que estão em missão, que estavam votando e não estão conseguindo exercer o seu direito de voto, regimentalmente permitido, o que altera o resultado da votação. Mas nós vamos seguir em frente e vamos cobrar responsabilidade, apurar até o último detalhe, sem nenhum juízo de valor, com todas as forças que garantam o funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e a Câmara é a maior delas, porque é a representação da Casa do Povo. Presidente, pela ordem, presidente. Só para mim concluir, presidente, peço ao senhor, porque o senhor... Se a gente for, deputado Eltineu, eu entendo. Só gostaria de concluir. Pela ordem, presidente. Pedindo ao senhor, presidente, que nós estamos vivendo esse momento excepcional aqui. Isso é gravíssimo. Isso é um atentado à democracia, é uma falta de respeito com todos os presentes deputados aqui. Se tem 467 presentes, nós precisamos esperar os 467 votos, porque todos os deputados queriam estar hoje, talvez, nas suas cidades, nas suas bases. Fizeram um esforço para essa votação. Isso é um atentado. Precisamos até
e ao último detalhe desse assunto. Para quem essas empresas estão trabalhando? Quem são esses diretores? Vamos fazer Muito obrigado, senhor presidente. Para finalizar e ouvir aqui para ser o deputado Orlando e eu ao final, nessa matéria que nós temos unanimidade, eu vou encerrar e teremos um cuidado especial nos destaques. Tem que provar, cadê a frase? Não tem voto para aprovar a PEC. Deputado Orlando, olha, eu peço que os senhores se contenham, por favor. O aviso foi dado, Nós vamos continuar os trabalhos, mesmo com aqueles que estão em missão oficial prejudicados, e nós vamos em frente. Agora, eu lhe prometo, deputado Orlando e deputado Altineu, que a apuração será rigorosa e dura com essa coincidência na Câmara dos Deputados. Isso é fato. Está encerrada a votação do primeiro turno. Deus é justo! 393 votos sim, 14 votos não. Total, por favor, gente. Total 407, artigo 1. Está aprovada a PEC em primeiro turno. O texto base da proposta de emenda à Constituição foi aprovado em primeiro turno. E agora, senhores deputados e deputadas, senhores deputados e deputadas, começamos agora a votação dos destaques. Destaque de bancada número 6, do Partido dos Trabalhadores. Começa agora a análise dos destaques, que são as tentativas de alterar o texto base da PEC do estado de emergência já aprovado. Requer, nos termos do artigo 161.1 e parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque com vistas à rejeição da expressão estado de emergência decorrente da contida no artigo 120 da DCT, de redação dada pelo artigo 3º, para encaminhar a favor do requerimento, deputado Reginaldo Lopes. Eu pergunto... A minoria. Eu queria a atenção de todos, por favor, gente. Tem cadeira para muita gente se sentar. Tempo de liderança pela minoria, antes da orientação do destaque.